Bom dia. Vamos orar? Agradecer por esse momento, iniciar nossa aula. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por esse tempo que nós vamos ter agora para aprender mais do Senhor, estudar a Tua palavra. Nós te louvamos pela Tua bondade, amor, carinho com cada um de nós. Abençoe esse tempo, que nós possamos realmente aprender. Mais do que isso, Senhor, poder visualizar uma aplicação prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Então, a gente vai finalizar hoje aqui na 1 Coríntios. Então, pegue a sua apostila aí da aula 4. Tá. E hoje nós vamos navegar um pouquinho mais rápido nessas viagens aí, né? Porque a gente já ficou a aula passada um pouquinho pendente, então a gente tem que finalizar 2 Coríntios, porque na próxima é Romanos, e Romanos tem que ser toda ela, né, para poder ter um entendimento legal aí da carta. Mas só para quem não estava aqui na aula passada, o nosso trato com Coríntios foi de Paulo respondendo às perguntas. Então você vê em algumas partes da carta, Paulo falando bem assim: acerca daquilo que você escreveu, eu lhes digo isso. Então é uma resposta, é uma carta-resposta. Você até vê no capítulo 7, 1 Coríntios 7, 1, Paulo fala bem assim, inclusive já é o primeiro ponto aí do verso, tá? Que é a parte 2 da carta de 1 aos Coríntios. Paulo respondendo às perguntas da igreja. Então, o pessoal, Paulo, estou com dúvida com relação a se eu passar ali numa encruzilhada e tem lá uma galinha, eu posso comer, Paulo, isso aí? Entendeu? Eram umas dúvidas que eles tinham lá, e você vai ver que isso era comum. Torcer pelo Flamengo, Paulo, não é idolatria? Pelo Palmeiras, pelo Corinthians? Então Paulo ia respondendo, né? Claro que estou brincando aí. É uma bênção, na verdade, torcer pelo Flamengo. Ai, ai. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 7, 1. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, e aí o assunto aqui é divórcio, casamento, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Isso aqui daria uma boa aula, né? Mas aí não é o objetivo aqui, né? O que Paulo está falando aqui num resumo é que ele não tinha mulher, ele não era casado. Só que Paulo ele é um ponto fora da curva. Foi um chamado específico. E ele fala, o casado, ele se preocupa com as coisas da mulher, do marido, né, do casamento. O solteiro não. Ele se preocupa com as coisas do Senhor. Então ele fala assim: se você não quer ter problema, não case. Ele é muito sincero, né? Ele não está mentindo aí, né? Casamento tem problemas, é óbvio, é comum, é normal. Só que o que você vai fazer com o casamento, né? Quando der problema, você vai jogar tudo pro alto? Não. Você vai contornar, resolver, assim que funciona, né? Só que ele fala, porém, se você é um jovem solteiro e não se controla, não consegue segurar a onda, sabe o que eu estou falando, né? Lembra aí, né? Antes de você casar, né? Negócio pegando fogo. Minha sogra dizia, né? Liga em cima, acende embaixo. Muito sincera minha sogra, né? Aí case. Então cada um tem a sogra que merece, né? Deixa eu pôr no silencioso aqui o meu celular. Então ele vem, na verdade, trazendo essas instruções. Aí você coloca aí no primeiro ponto, ó, casamento, que é o primeiro, e a imoralidade sexual. Casamento e a imoralidade sexual. Então, é no ponto 1 aí. E aí ele fala do sexo no casamento, ele vai trazendo isso aí. Inclusive, é importante trazer isso aqui porque Paulo trouxe esse ensino e a gente reforça. O marido, versículo 3, 7:3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido.
Poxa, pastor, mas eu nem sou casado ainda, não fale essas coisas não. Um dia você vai casar, então já vai aprendendo aí, né? Melhor aprender agora do que não saber isso aí. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Olha aí, que bênção, né, maridos? Aí agora vem outro lado também. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa, né? Não privem um ao outro de terem relações. Então, Paulo é bem claro aqui. Nossa, eu não sabia que a Bíblia falava sobre essas coisas. Fala muito mais do que você imagina até. Porque ele quer... muitas vezes o povo erra por não saber o que a Bíblia diz. Então, Paulo ele é muito direto nesse ensino. Aí o 5. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, presta atenção, por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Olha aí, né? Então acho que Paulo está meio que dando uma ironizada aqui, né? Quer não fazer? Beleza, é um pouquinho só para a oração. E a piada que sempre cabe aqui e o povo não está orando tanto assim não, né? Então Paulo ele traz essa instrução aí. Ainda mais nessa hora, né? Conselho aos solteiros, às viúvas e aos separados. Então a gente usa muito isso aqui, né, em alguns aconselhamentos de que o casal enjoou um do outro, não quero mais, vou separar. Não é assim que funciona. Claro, a gente não pode apontar e falar, não faz isso, não separa. Não, a gente dá a instrução, a gente aconselha. A Bíblia fala que se você... que a única brecha na estrutura do casamento é o adultério. Então, se uma das partes adulterou, o outro tem o direito, se ele vai perdoar e continuar, ou se ele vai falar, não, eu até perdoo, mas não vai dar mais não. Então, a Bíblia traz isso aí, Paulo deixa muito claro. Então, se a pessoa não teve adultério e quer separar, enjoei, não quero mais dormir com você, não tá legal, tu tá me tratando mal, tu não traz café na cama, sei lá, alguns problemas normais, enjoou, tipo namoro, né, de jovem. Namorou, aí enjoou, tchau. Aí, próximo, não é assim que funciona? Tempo de solteiro, para alguns é assim, né? Não tá... Só que o casamento está sendo inserido essa mentira, porque o mundo tem influenciado dentro. Enjoou, troca. Enjoou, troca. Como se o próximo casamento fosse dar resultado daquele que não deu certo. E a probabilidade é totalmente contrária. Quanto mais divórcio, mais chance de divorciar a pessoa tem. Então não tem essa brecha não. Aí a pessoa fala, quero separar. Quer? A gente a gente dá a instrução, dá o conselho, mas a Bíblia fala. Não vai casar mais. Perante a Bíblia, você não está autorizado aí, biblicamente, a casar de novo. Senão vai virar bagunça. Enjoei, aí separei. Vou lá no cartório, aí agora eu quero casar de novo como se nada tivesse acontecido. Não. A nossa vida, se você é filho de Deus, ela é regida por princípios. Então, se você decide por uma via dessa, você tem que estar consciente de que você agora vai ser solteiro para o resto da vida. Por isso a importância, jovens, de escolher bem. Né? Você que tem filho, instrua. Não é porque essa é bonitinha, vai ser essa. Porque essa aqui é... Cara, tem que ter é um conjunto de coisas. E eu diria que uma das principais é essa pessoa amar mais a Deus do que a você, em resumo, assim, né? E aí tem gente que mete o pé pelas mãos e aí casa logo por aquela emoção e depois vai ficar batendo cabeça aí. Então, a Paulo instrui sobre isso aí também. Segundo ponto, liberdade cristã. Você anota aí, liberdade cristã. Comida sacrificada a ídolos. Aqui também ele fala sobre essa questão, na verdade é no 8:1. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Então aqui,
ele fala sobre a verdade sobre os ídolos, 4-6. Vamos trazer aqui, ó, rapidinho. 8, 4-6. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem o que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Então, Paulo ele fala assim, você pode comer, porque a Bíblia fala, princípios regem princípios. Ele fala, aquilo que você ora, porque assim, o contexto é, Salmo 24:1, do Senhor é os céus e a terra. Então, tudo pertence a Ele. E tudo aquilo que eu consagro, que eu oro, que eu agradeço, que eu falo, Senhor, abençoa essa refeição, está abençoado. Claro que você não vai sair aí, eu não imagino isso, né? Você saindo aí atrás de galinha preta. Mas se é uma pessoa que não tem que tem necessidade, que está na rua, é diferente. Tem um princípio muito legal aqui. Paulo fala assim, você vai na casa de alguém, coma tudo que lhe oferecerem. Não fique com, desculpa a palavra aí, com frescura não. Ai não, que isso aqui eu não tomo não. Eu até tenho um exemplo, né, da minha recente aqui. Eu dei uma parada no refri, né, dei uma cortada aí, e eu fui num local, né, na casa de um casal de amigos, e aí o que eles ofereceram foi refri. Então eu aprendi, isso aqui é um princípio meu. O que eu vou fazer? Porque agora eu não tomo refri nunca mais, senão eu vou para o inferno. Isso aqui eu não quero, esse tipo de religiosidade. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser debaixo da autoridade do Senhor. Então eu fui lá, serviram a coquinha gelada, uau! Copinho assim, né? Aí eu tomei isso aqui, mas aí não tomei tudo, né? Porque aí já muda, na verdade, o paladar, né? Quem fica um tempinho aí sem um refri, quando toma, parece que está virando um pote de açúcar, né? na boca, né? Mas aí é um princípio para você. Você vai na casa do Marcelo, me chama para almoçar lá. Aí, ele vai oferecer cebola, chuchu, quiabo. Não fala mais não, né? Cara, você vai e come, porque... Não, só como grelhados e... Não existe isso. Vai lá e come. Então, é diferente. Agora você vai num local... A gente foi numa missão uma vez lá no Amazonas e a gente percorreu fronteira à cidade de Faro, que já era Belém. É uma das cidades mais idólatras do Brasil. Mais satânicas do Brasil. E tem bruxo, tem bruxa, pessoas que vivem disso aí mesmo, é bem real. Faro e Codó no Nordeste é bem conhecida também com relação a essas práticas aí. Cara, a gente foi na casa de uma pessoa, a gente ia visitando, rodando, e aí quando a gente chegou, ela ofereceu água, tá super legal, e quando a gente saiu, a gente soube que ela era a maior bruxa A gente, Senhor! Falou, Senhor, por favor, tem misericórdia de nós aí. E deu tudo certo, ninguém morreu, a gente completou a missão lá. Mas agora se você sabe, é diferente. Se a pessoa fala bem assim, tudo bom? Você está aqui em casa, seja bem-vindo. Estou oferecendo para você aqui um suco que foi oferecido à deusa da fertilidade. Cada vez que você toma, você vai ficar fértil, sei lá. Isso aqui é o ídolo tal, e começa a falar uns nomes estranhos ali, e você fala, opa, aí não tem essa não, de consagrar, você sabe, Paulo fala isso, você sabe que o negócio está emmacumbado, né? Aí você, meu irmão, não vai dar, eu te agradeço, mas não vou compactuar disso não. Se você sabe, você tem a opção. Então, Paulo está deixando isso aqui bem claro. O problema real é a consciência. O problema real é a consciência do irmão sem entendimento. Lembra que Paulo fala, você pode fazer tudo o que você quiser, contanto que nada domine você. Você é assim, ele está dizendo assim, cara, eu não como comida tal, não como comida tal. Ou eu tomo alguma coisa, ou eu faço alguma coisa. Vamos dar um exemplo mais prático aqui.
Para você que já tem uma maturidade maior, um exemplo, você talvez não veja problema de tomar uma dose de alguma coisa, porque para você já entende. Claro, isso aqui é uma linha muito fina, na verdade, para não ir também para um outro extremo, né? E cada caso é um caso e Deus julga o nosso coração. Mas, veja bem, você tem liberdade no seu coração de que tomar um copinho lá não faz mal. Você está tranquilo. Mas se o teu irmão ainda não tem essa maturidade e vê você tomando, vai se escandalizar. E aí Paulo fala, nesse caso, você não faz por amor ao seu irmão. Você entendeu isso aí? Então, o problema real aqui é a consciência. É o nível de maturidade que você tem e está andando com o Senhor. E nisso aí, você deve ser alertado pelo Senhor na sua consciência. Então, não existe certo e errado. Se o meu amigo tem problema nessa área, por exemplo, você vai ser sábio se você tomar na frente dele? Não. Então, é a sua consciência e você também pensa na consciência do próximo, do outro. E aí você toma as suas decisões naquilo que você acha que Deus vai estar se agradando. Agora, nesse quesito, a linha fina que eu falei é você não achar, não desespiritualizar as coisas espirituais. Então, você, às vezes, crendo numa liberdade, faz coisas que, na verdade, talvez Deus nunca aprovaria. Por isso que é a consciência. Aí, cada um de nós é julgado por Deus e é guiado por Ele. Então, você pergunta, Senhor, isso aqui é para mim? Tem coisas que Deus já me deixou claro que não é para mim. Assim como para você também, Ele deve ter deixado já. Então, cada caso é um caso e você julgue em Deus o seu coração e veja qual é a decisão melhor a ser tomada. Entendeu isso aí? Então, é consciência. A liberdade é serva do amor. A Bíblia fala aí, né? A liberdade é serva do amor. Então, é aquilo que eu falei. Por amor ao próximo, você não faz. Isso é importante entender. 3. Instruções sobre adoração pública. Então, Paulo também tem essa dúvida aí que o pessoal traz. Primeiro ponto, o papel das mulheres e a autoridade na igreja. O papel das mulheres e a autoridade na igreja. Tá? Aqui é importante você entender que culturalmente e a nível local, nós não temos esse problema aqui. Você vai ter locais com restrições, com algumas diretrizes. Nós entendemos aqui como NIB, né, o pastor Jefferson, deixei isso bem claro, que no Senhor não existe homem e mulher. Então, tanto que você vê mulheres ensinando, a gente não tem nenhum problema com isso aí. Naquele período, isso aqui é culturalmente local. Então, a mulher, por se ter uma posição não tão elevada e muitas vezes deixada de lado, isso trazia alguns problemas para a igreja. Então, Paulo recomenda isso, mas nós entendemos como liderança que esse quesito nós entendemos de forma local. Paulo estava deixando claro que essa instrução é a nível local daquela igreja para não ter certos problemas que aquela igreja local poderia ter. Entendeu? Então, nós não temos problema com isso, tanto que você vê isso aqui na nossa igreja, isso é muito comum e glória a Deus, tem mulheres com dom do ensino. Tá? Ontem mesmo a Raíza estava em Toledo, lá no chá de mulheres, lá no encontro de mulheres, e ela vai sozinha lá e pega a Bíblia e vai, expõe, conversa, e é uma bênção. Então, isso aí tem que aproveitar, né? Então, tem que deixar o Senhor usar. Então, isso é uma bênção, a gente não tem problema com essa parte aí. Uma outra instrução é sobre a ceia do Senhor. Inclusive, está tendo ceia hoje, né? Nos 4 cultos vai ter aí. A ceia, naquele tempo, era feita na própria refeição. Era uma refeição, só que estava tendo um problema. O pessoal não esperava ninguém para ceiar. E outra, eles já, era o próprio vinho. E eles, então, viravam tudo lá e já ficavam, era bêbado. Olha, entendeu o nível da cara? Pô, foi ceiar e ficou bêbado, cara. Entendeu? A falta de consciência ali
geral. Então, Paulo ele vem instruindo, né? A ceia é um memorial que você faz em lembrança da morte e ressurreição do Senhor Jesus por nós, enfim. Então, ele traz essa instrução ali no versículo 17 a 34 do capítulo 11. Aí, no 12, ele já vem falando acerca da diversidade dos dons espirituais. Diversidade dos dons espirituais. Já complete aí os outros dois aí, ó. A preeminência do amor e a preeminência da profecia sobre o dom de línguas e a importância da ordem nas reuniões públicas. Então, a gente tem estado aí no momento com foco, né, no Espírito Santo, nesse quesito dos dons. Essa igreja de Coríntios, a Bíblia fala em certo versículo que ela tinha todos os dons espirituais. Então, olhe bem, ter todos os dons espirituais não é sinônimo de maturidade. Você entendeu? O cara que tinha dom lá de profetizar, de falar em línguas, de interpretar, talvez era o mesmo que estava se embriagando na ceia. Entendeu? Então, isso é uma prova de que os dons espirituais não têm relação direta com a sua maturidade, seu nível de amor a Deus. Sobre a preeminência do amor, Paulo, a gente não vai entrar isso aqui a fundo, porque você tem tido já estudos na igreja, teve, na verdade, né, um mês sobre isso aí, e eu não vou me repetir, é a mesma visão, o mesmo entendimento, você pode ter, você deve buscar, você deve procurar, só que ele vem falando ali da preeminência do amor, que o amor, ele sobressai todos os outros. É melhor você profetizar, a Bíblia fala, né? Que é o levar o evangelho, que é a profecia, você evangelizar, do que você propriamente ter uma lista de dons e só edificar a si. Um outro princípio, caso você tenha perdido, é que o dom, ele serve para abençoar os outros. O dom é para abençoar o corpo. O único dom que você é abençoado por isso são as línguas, que só você entende, só você é abençoado. Mas o dom, ele tem essa função de abençoar os outros, a própria igreja. Então, é um princípio aí também. E esse último aí, a preeminência da profecia sobre o dom de línguas, na verdade, Paulo está deixando claro aqui que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E o que nós não vemos muitas vezes é esse controle. É o profeta, na verdade, sem nenhuma direção e deixando tudo bagunçado, quando na verdade não deveria ser assim. A profecia ou o dom deve estar sujeito ao portador, ao profeta. Então, e Paulo instrui isso aí. Ele fala, no final ele diz, tudo deve ser feito com ordem e decência. E é o que ele talvez não estivesse vendo nessas igrejas, e é o que nós não vemos, infelizmente, nos dias atuais. Nós vemos coisas totalmente contrárias ao que está na Bíblia. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Paulo normatiza isso, dizendo que 2, no máximo 3, e com intérprete. A gente não vê isso. Claro, eu falo, eu não estou saindo e vendo as igrejas, né? Mas a gente acompanha alguns trabalhos, alguns movimentos, né, por assim dizer, e a gente não vê essa instrução sendo aplicada. Então, a profecia, o dom deve estar sujeito ao profeta. Então, é muito claro isso aqui. A doutrina da ressurreição, quarto ponto aí, para a gente já finalizar. O evangelho consiste na morte e ressurreição de Cristo. Sem ressurreição, a obra é incompleta. A esperança que nos motiva e o corpo glorificado com evidência da vitória sobre a morte. Então, esse é um ponto só que o pessoal estava em dúvida. Pô, será que se a gente morrer, a gente vai realmente ter essa ressurreição? E isso era uma dúvida deles. Então, e Paulo vem no capítulo 15, deixando claro que isso é uma realidade, vai acontecer. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Nós entendemos que no processo da morte, o seu corpo ele vai para o caixão, para debaixo da terra, mas na ressurreição, Deus ele vai pegar uma célula sua e refazer o seu próprio corpo.
Eu vou chegar lá e falar, João? Caramba, João, é você? Tá diferente? Tá bonitão, cara. Lá, o nosso corpo, para alguns aí, né? Tô esperando esse momento, né? Só que será você. Será você. Só que sem pecado, sem a ira, sem a mentira. Mas será você. Nós entendemos isso aonde? Só é você pegar o contexto. Na transfiguração, quando Pedro, quando aparece lá com Jesus, quem são os dois? Moisés e Elias. Estão com medo, né? Moisés e Elias. É o Moisés e o Elias. E eles morreram há quanto tempo atrás? Vai ser você, vai ser o João, claro, com o corpo glorificado, talvez com um nome novo, mas vai ser você. Vai ser você. Nós entendemos isso. Isso é uma outra aula que daria para entrar e cavucar na Bíblia para a gente ter esse entendimento completo, mas esse é o princípio. Nosso corpo será glorificado. O nosso corpo vai estar lá, jogado, né? Mas Deus vai pegar uma célulazinha sua e vai refazer, porque para ele isso aí ele é o dono, né, do nosso corpo, ele conhece nossa estrutura. Então, só para você ter esse entendimento aí. Mas e aí, vai ter família no céu? Aí já é uma outra aula, tá? Aí já é um outro... E os meus filhos, né? Vão ser meus filhos lá no céu? Fica a dúvida aí para você, né? E a quinta é instruções finais e saudações. Então, Paulo finaliza essa primeira carta. E agora a gente vai para a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta. Vamos lá. A segunda carta é assim, ó. A primeira é como se não fosse suficiente. O Paulo foi lá, respondeu a primeira carta todinha e faltou alguma coisa, o pessoal de novo, mas Paulo e isso. Aí Paulo então vem de novo com a segunda carta, respondendo a mais dúvidas. Então é tipo aquele novo convertido que tem dúvida de tudo, né? Mas e aí, eu posso comer carne? Eu posso torcer para tal time? Eu posso ir não sei aonde? É um monte de dúvida. E Paulo recebe esse bombardeio aqui da igreja de Coríntios. Posso isso? Posso aquilo? E divórcio? E casamento? E ressurreição? Então Paulo agora vem respondendo mais uma série de perguntas deles. Então, já vamos ali para as características, tá? Não, vamos ali, tem um panorama geral aí, né? Esse panorama geral teve um problema aqui na edição, na impressão, e eu trago na semana que vem só essa parte de completar aí, tá? Mas é o que eu falei, o panorama, na verdade, é uma continuação das respostas dele. Eu queria, na verdade, fazer uma divisão aqui desses versículos chaves aí, para você me ajudar a ler, que é uma cadeia, tá? É uma sequência de assuntos que eu gostaria de pedir tua ajuda para a gente ler e ter uma compreensão geral do tema, da linha do tempo da carta. Tá bom? Então, assim, 3:1, vai ser assim, ó. Quem pode ler o 3:1 aí? Capítulo 3:1. Aí, Alan. Então já deixa preparado aí. 5:12, quem pode ler? Beleza, Raquel. 7:2, beleza. 10, 2 e 3, ali, beleza. 11, 5 e 6, Gerson. 12 e 11, olha lá, Fábio. E 13 e 3, quem pode ler o 13 e 3 para finalizar? Beleza, então, você pode começar, Alan, por favor, a gente vai ter um esboço geral aí da carta, por favor. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos cartas de recomendação para vocês ou de parte de vocês? Próximo. Não estamos tentando novamente recordar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Próximo. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Beleza. Qual a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como o bem
procedemos segundo os padrões humanos, pois, embora vivamos como homens, não vivemos segundo os padrões humanos. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo jogo do Espírito e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Então vocês terão todas as provas que quiserem, porque Cristo fala por meio de mim, quando eu trato com vocês. Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Bom, o que Paulo está fazendo nesse jogo de versículos é algo até ruim. Não ruim, mas não deveria e nem precisaria fazer isso. Ele está, na verdade, defendendo o seu apostolado. O pessoal passa agora a ter são meio céticos com relação a Paulo. Será que Paulo realmente é apóstolo? E aí começa a vir algumas coisas na cabeça, tipo, ele não serviu com Jesus, e então Paulo, ele vem defender o seu apostolado. Pessoal, foi até o versículo ali que o Gerson leu, né? Eu não sou... Ele cita os super apóstolos, né? Na verdade, é uma forma irônica. Se você for parar para analisar, Paulo fez muito mais a nível missionário do que qualquer um deles. Todos têm uma função, é claro, e todos têm um peso e uma responsabilidade. Mas o povo de Coríntios não estava reconhecendo isso. E aqui vai um princípio, uma lição legal. A Bíblia fala que nós devemos reconhecer, honrar os líderes que batalham numa batalha por você, por nós. Volta e meia você vai lá e fala, obrigado por essa instrução, por esse tempo investido em nós. Quem é de GA aí? Líder de perdão, quem participa de GA? Tá. Toda semana você vai lá, né? E aí você chega lá, se você quiser, né? Se você quiser faltar, você até falta também, porque você pode, o líder não pode. Então já começa aí. O líder ele vai abrir a casa muitas vezes, ele vai preparar uma reunião, ele que está pensando ali na estrutura, se vai ter uma música, se vai ter uma dinâmica, qual vai ser o enredo da programação. Sobre oração, ele está orando por você com a esposa, aí você chega lá, bonitão, vou lá, só ser servido aqui. Qual é a comida de hoje? Gostei não. Tchau, vou embora, vou mais cedo hoje. Entendeu? Muitas vezes nós não temos essa responsabilidade. E eu quero, aqui na verdade é um ensino. Aprenda a honrar os seus líderes. Chega lá, eu sei aqui que o Gerson é líder de GA, o Alan, obrigado, viu, pelo tempo hoje, por abrir a sua casa, por dar a sua vida. Liderar é dar a vida, gente. E Paulo não está sendo reconhecido nesse aspecto. Ele precisa, então, defender, ver se pode, gente. O nível que chega. Só acontece isso quando se tem liderado ingrato. Que não reconhece, que não vê. Se você acha que pode fazer melhor, começa aí, vai se auxiliar para depois você assumir um GA e tá no pelotão aí tá no pelotão de frente dando as caras pro diabo também, não é isso? Então, e não só ficar apontando, criticando, é um princípio para nós. Abençoe, honre, agradeça. Olha, muito obrigado. O líder, ele não precisa disso, mas cada vez que você vai lá, ele se sente incentivado a continuar. Isso não que ele faça por isso, ou esperando isso, porque o líder, num outro aspecto, ele já tem que estar no nível, ou caminhando para isso, de fazer independente de tapinha nas costas. Porque ele sabe que a recompensa vem do Senhor. Mas em contrapartida, o liderado tem essa responsabilidade de honrar, de reconhecer, falar, muito obrigado, cara, olha, a sua liderança é um exemplo, a tua dedicação,
toda semana você está aqui com um sorriso aberto e sempre nos recebendo bem. É 1h30, 2 que Ele dá a sua vida. Sem contar as outras que Ele passa pensando em você, né? Então, fica de forma aplicável, né, para a nossa vida essa questão. Então vamos ver algumas características do ministério de Paulo. Algumas, que aí tem os versículos ao lado para você ler. Primeiro, letra A, consolador. Paulo consolava. Paulo explica que quando ele e seus companheiros sofreram, o resultado foi consolação e salvação. Mas, da mesma maneira que Deus consolou Paulo, consolaria também os crentes coríntios quando sofressem por sua fé. Ele lhes daria a força necessária para que resistissem. Então, Paulo consola. Fala, resiste, cara. Inclusive é o que eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade para alguns jovens. Permaneça firme no Senhor. Esse é o maior desafio da vida do crente. Não é você vir numa igreja. Não é você liderar um grupo ou fazer parte de uma... É você permanecer fiel. Fidelidade ao Senhor. Até o final da sua vida. Até ficar velhinho. E você cada vez se apega mais e fala, desse caminho eu não abro. Eu não pulo desse barco. E você segue fiel com o Senhor até o final. É o nosso maior desafio. Console. Quando tiver oportunidade, console pessoas. Fale, meu irmão, vamos caminhar firme. Nós estamos na mesma batalha. Nós somos aliados do Senhor. Vamos continuar, vamos permanecer. Não deserte, não pule, não abandone esse barco. Então, Paulo fazia isso. B, sofrido. O ministério de Paulo era um ministério sofrido, gente. Paulo estava sacrificando sua vida pelo Evangelho, algo que os falsos mestres nunca fariam. As provas e sofrimentos que experimentamos por causa de Cristo constroem nosso caráter, demonstram nossa fé e nos preparam para continuarmos servindo ao Senhor. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 4:8. 4:8, vou ler para você. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte. Esse era o ministério de Paulo. Quantas vezes nós fomos ameaçados de morte por ser crente? Porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. É a vida de Paulo, o ministério dele era assim, gente. Era sendo preso, era sendo açoitado. Certo momento pensaram que ele estava até morto. Levaram para fora da cidade. Quando o pessoal chega lá, ele renasce ali, né? Fala, não, acho que eu estava só fingindo de morto para não morrer de verdade, talvez. Mas era assim. Tem um outro texto que ele fala, deixa eu achar aqui para vocês, porque senão vai passar e eu não vou falar isso aqui. 2 Coríntios 11, 16. 2 Coríntios 11, 16, você pode ler ou só acompanhar comigo também aí. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato o faria. Aí ele vai trazer aqui as provações que ele passa. Versículo 22. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco. Paulo era, tipo assim, né? Vocês estão achando que eu estou louco, né? Mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Aí vem a lista agora. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões enfrentei a morte.
5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 39 tem uma explicação, é porque era o número máximo que uma pessoa resistiria. Jesus possivelmente também tenha pego esses 39 açoites. Mais do que isso, era a morte na certa. Foi feito um estudo, na verdade, sobre se era uma prática, né, dos romanos. Foi feito um estudo, né, deles golpeando com o chicote, né, com um modelo parecido com o de Jesus, numa coluna de um porco gigante, que é a estrutura mais parecida com a do humano, né, a parte óssea, né, aqui das costelas. E é incrível, é assustador assim a forma. E Paulo passa isso 5 vezes. 5 vezes, ele fala aqui, né? 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Uma delas lá em Malta, né? Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos no meu próprio povo, bem como gentios. Enfrentei perigos na cidade, deserto, no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Aí, passei fome, senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Então, é um ministério sofrido, não é uma coisa light. Você vê o resultado da vida de Paulo, você aplaude, mas às vezes você vê, gente, aqui vai um princípio, você vê pessoas abençoadas na sua vida, homens de Deus, mulheres de Deus, e você fala, poxa, eu queria ser assim, mas que você queira também passar pelo que ela está passando. O que faz dessa pessoa é os problemas que ela enfrenta e como ela lida com eles. Então, é um princípio a nossa vida aí. Vou mais rápido agora. Letra C. Ele era sincero, ele falava... Você vê Paulo sincero, né? Paulo não ficava enrolando. Porque eu acho que você está sendo um pouco... Não, ele fala, meu irmão, vai trabalhar, preguiçoso. É tipo assim, né? Ele era sincero, falava na cara. Era uma característica até do temperamento dele. D. Ele era interessado, ele se interessava, e você vê isso pelas viagens, né? Ele passava e pensava lá, como é que está o pessoal da NIB? Deixa eu ir lá ver como é que está o pessoal da NIB aí, né? Pessoal, como é que vocês estão? Ele era interessado. E aqui vai um detalhe, ó. Pode ir lá, vamos para a ceia, né? Toda vez que Deus trouxer para você um nome na sua mente, isso aqui acontece comigo, acontece com você. Toda vez que Deus te trouxer um nome na mente, uma pessoa, um liderado, um amigo, alguém, eu sugiro que você pergunte como é que aquela pessoa está. Estou pensando em você, está tudo bem? Posso te ajudar de alguma forma? A pessoa fala assim, não, está tudo bem, graças a Deus. Não, beleza, então Deus abençoe. Mas vai que numa dessa Deus mostra para você que aquela pessoa está em necessidade, você pode ajudar. Sempre que vier, se interesse, pergunte, Marcelo, como é que está a tua vida, cara? Raquel, como é que você está? Está bem com o Senhor? Está caminhando em paz? E você seja sincero, fala, meu irmão, não está nada bem. Na verdade, está um deserto, estou querendo jogar tudo para o alto, estou querendo abandonar minha família, estou querendo abandonar meus filhos. E você vai ser acompanhado e tratado. Quando vier esse pensamento, se interesse pelas pessoas. O ministério de Jesus foi interesse pelos outros. Pode falar. Olha aí. Sim. Uhum. De ter feito alguma coisa. Uhum. Teve um irmão aqui na igreja que ele viu um comentário no Facebook de uma menina. Que eles eram amigos de infância ali, a mãe e tal. E aí eu estava nos jovens, né, nesse período. Acho que não tem ninguém aqui que foi aquele dia comigo. Aí ela até deu um testemunho na... Tá hoje aí? Ah, tá. Cara, essa menina estava devastada, a cabeça dela estava já declinada, e depressão, pensamentos suicidas. E aí, esse rapaz, o Paulo, que é da bateria lá, era da bateria, falou, Pastor Christian,
Vamos lá, essa operação resgate, né? E aí a gente foi, levou os jovens lá na casa dela, levou música, oramos, a gente comeu, trouxe uma vida para a menina, sabe? E ela se deu a liberdade, está aí hoje, firme e forte no Senhor. Quando vier algum pensamento, alguma pessoa, não fique parado. Vá fazer alguma coisa. A nossa vida ela só passa a ter sentido quando você ama, quando você abençoa. Se você ficar só na sua esperando o mundo acabar, você vai passar a sua vida aí com aquele sentimento de parece que eu não estou fazendo nada. E realmente não está. Se envolva, se interesse pelos outros. Paulo tinha isso. Um outro ponto, ele era abnegado, ele não era pegado, ele tinha essa característica, a letra E, abnegado. A E é abnegado. A D é interessado. D é interessado, E abnegado. F, o amor a Jesus e às pessoas é o motivo predominante. Letra F. O amor a Jesus e às pessoas é o motivo predominante. Então você vê isso claramente, né? Eu estava até conversando com um amigo semanas atrás e falei que o que me chama mais atenção na vida de Paulo é o nível de amor que ele tem por Jesus. É fora da curva, é incrível. Você vê a pessoa sem nenhum apego, falar, o que é a minha vida? Quem sou eu? Contanto que eu complete a minha carreira, complete a minha jornada como cristão, contanto que eu evangelize pessoas o maior número possível, aí sim minha vida vai ter sentido. É um nível de amor que eu oro para ter, e ore para você ter isso também, porque é aí que você encontra a verdadeira vida, é quando você se desapega de tudo. Claro que você não vai abrir mão de tudo, né? Ser não, vou sair da minha família, sair do meu trabalho, sair da escola, você só Jesus, vou viver aqui na igreja sempre. Não é por esse lado aí. É um estilo de vida, que nada toma lugar dele na sua vida. Letra G, ele era espiritual, é uma marca dele, ele era espiritual, ele era maduro. Tanto que você vê ele instruindo pessoas. Quando a pessoa tem capacidade de instruir e de não se comparar, é uma marca de maturidade. Ele era espiritual. E a H, a última aí, ele era firme em sua autoridade. Paulo, ele era firme, é isso aqui. O cristão deve escolher qual método usar, o de Deus ou o do mundo. Tem uma vez que Paulo fala assim, Deus fala assim, faça isso, isso, isso. Aí em outra ele fala, eu falo assim. Não sei se Deus fala também. Mas tudo isso é baseado na autoridade do Senhor. Nada é da cabeça dele, nada é do que ele acha, nada é achismo. Porque eu acho que você deve fazer isso. Não, vá com a palavra, com a certeza que a palavra traz. Então, são essas qualidades aí do apóstolo Paulo. Em ordem, da A a H. Consolador, sofrido, sincero, interessado, abnegado, amor a Jesus e às pessoas, espiritual e autoridade. Todo mundo pegou aí? Tá bom. Ponto 2. Aí Paulo agora vem falar da generosidade, né? Ele estava instruindo, então, o capítulo 8 e 9, e eu queria que você anotasse já a tarefa aí, para você não esquecer, é ler 2 Coríntios, tá? É ler 2 Coríntios. E que privilégio você poder ler uma Bíblia, gente. Tem gente que daria tudo para ler 2 Coríntios. E não tem como. Então não reclame não. Que não venha esse pensamento. 2 Coríntios todinho. Falta ele completar, né? 2 Coríntios 1. Não. 2 Coríntios todo, tá? Então o capítulo 8 e 9 é ele batendo em cima aí dessas instruções sobre generosidade. Só completando aí, letra A. A generosidade deve ser abundante como as práticas da vida cristã. Sente aí. Senta ali. Então, assim como foi na surdina que ele entrou aqui. Então, assim como a prática da vida cristã é o amor, é a generosidade, é ajudar o próximo, ele traz essa parte de oferta como uma prática normal. Letra B. Deve ser conforme a possibilidade. Paulo está instruindo aqui.
se você ganha 1.000, você vai dar conforme a sua possibilidade. Nunca além daquilo que você pode, para você não se prejudicar também, sobre ofertas, né, e dízimos. Letra C. Não deve ser por obrigação, mas com alegria. Obrigação, né? Ai, vou dar aqui, pega aqui esse dinheiro. Aí a onça vem mordendo o seu bolso já aqui na tua mão. Ai, aquela obrigação, sabe? Não, porque senão o devorador vai me tomar. Que devorador nada, gente. Paulo está deixando claro aqui que é por amor, não é por medo. Se você dá dízimo por medo, mude o seu conceito. Paulo está dizendo isso aqui para eles. Não é por obrigação, porque senão vai dar tudo errado na minha vida. Pense bem. Deus, ele precisa realmente do nosso dinheiro? Não, gente. O maior beneficiado nesse ato generoso somos nós. É uma predisposição do nosso próprio coração. É tipo assim, cara, Deus está me dando tudo isso. Eu só vou, na verdade, devolver. Eu só estou sendo um mordomo desse dinheiro, entendeu? Só estou... Não é... Ai, mas porque 10%... tem esse desprendimento no coração. Isso aí, Paulo está deixando claro. Não com pesar. Mas o que vão fazer? Entendeu? Faz tua parte. É com Deus, não é? E a nível congregacional, a igreja local, ela tem muitas atribuições. Você vê. Ou você acha que isso aqui é um gato net, que tá, né? Um gato na rua, né? Isso aqui, você acha que foi o quê? O que é isso aqui? É um projetor? Quanto é isso? Entendeu? Não é coisa para você ficar, mas o que vão gastar? Acredite na sua liderança, como homens que querem fazer a coisa certa, que estruturam, que pensam, que fazem orçamento. É incrível você ver o corpo da igreja funcionando. Vamos ver aqui qual é a cumbuca mais barata do lanche. Vamos ver qual é o copo mais barato ali, com qualidade, para você usufruir de algo legal. Mas tudo é feito orçamento nessa igreja, tudo. Então, não se preocupe com relação a isso, né, caso você tenha alguma dúvida. E D, a motivação deve ser o amor. Então, aqui a gente finaliza. Deve ser o amor. Eu dou porque eu amo. Não é porque eu quero ser recompensado. Não é porque se eu der aqui, Deus vai me dar lá. Não barganhe com Deus. Deus não é assim. Você dá por amor. Se Deus vai dar lá na frente, isso aí é Deus, gente. Agora, o errado é você falar assim, Senhor, aqui, ó, tô dando aqui, ó, 1.000, mas que volte, é tipo um investimento, né? Mas que volte ali no tesouro direto. Não é tesouro direto, gente. Você faz ali, é um ato de amor e você faz de coração. E quando isso desperta na sua mente, você vive uma vida mais livre. Guardou a apostila, foi? Eu só vou completar para você preencher a apostila, tá? As 4 aí. A D. Letra A, defesa do apostolado. Então ele defende aí. Letra A. É autenticado pelo Senhor. O ministério de Paulo é autenticado pelo Senhor. E você vê isso nesses textos aí na lateral. Letra B. Em defesa do apostolado, ele fala assim, é por um sofrimento sem igual pela causa de Cristo. Por um sofrimento sem igual pela causa de Cristo. Já falamos sobre isso também, né? Letra C. Pelas revelações que recebeu. Pelas revelações que recebeu. Então ele está defendendo aqui. Pessoal, essas revelações aqui é porque Deus deu. Então ele está defendendo. E letra D. Pelas maravilhas e sinais que realizou. Pelas maravilhas e sinais que realizou. Então, Paulo está defendendo o seu apostolado e essa igreja, então, finalmente, depois ela cai em si e fala, realmente, Paulo é um homem de Deus e nós precisamos continuar essa obra com dedicação, honrando o Senhor. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar.
Deus, eu quero te agradecer por esse tempo e, em especial, por essa abordagem de Paulo aos Coríntios, Senhor, como nós aprendemos acerca da vida dele, da vida dessa igreja, que nós possamos, Senhor, ser homens e mulheres com essas características positivas de generosidade, de amor, entendendo aonde o Senhor quer que nós cheguemos nessa atitude. Obrigado pelos ensinos do apóstolo Paulo que ainda refletem até nós hoje através da tua palavra. Muito obrigado, Pai, que nós possamos ser homens e mulheres que te obedeçam, que te honrem, que te temam acima de tudo, que permaneçamos em fidelidade ao Senhor, dia após dia até o fim da nossa vida aqui na terra, Senhor, até o encontro com o Senhor, naquele grande momento no qual acreditamos que haverá a ressurreição e uma nova terra, um novo céu preparado pelo Senhor para nós, e assim estaremos todos unidos num só corpo. Pai, obrigado por esse tempo, abençoe nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.